Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, temos a honra de receber o cientista político Antônio Lavareda para conversar com a gente sobre golpes, autogolpes, tentativas de golpes de Estado no Brasil. Lavareda, é um prazer receber você aqui, como sempre. Você fez um artigo agora, na semana passada, na Folha de São Paulo, falando sobre a leniência militar no dia 8 de janeiro de 2023, dizendo que ela lembra o levante integralista de 1938. Antes da gente entrar no assunto específico, eu queria começar com uma pergunta mais genérica, que é a seguinte: a gente já teve, segundo você colocou no seu artigo, 13 golpes ou tentativas de golpes no Brasil, 70% delas bem-sucedidos. Ao contrário de outros países, por exemplo, a Argentina, com idas e vindas, depois da ditadura militar, puniu toda a cúpula da ditadura. Depois houve uma lei de perdão, depois voltou-se atrás e, de novo, uma punição não apenas da cúpula, mas de todo o escalão intermediário, né? Mais de 200 militares condenados, mais de 1.000 processos. Por que lá os militares são punidos e aqui isso permanece impune? E quais são as consequências disso para o Brasil? Mônica, é um prazer estar conversando com você mais uma vez, com o Pier Paolo, e indo direto à sua questão. Acredito que no caso da nova República Brasileira, a nossa sexta República, isso tem a ver com o pacto da transição, com aquela dita anistia recíproca entre elementos da oposição, que alguns deles recorreram à luta armada, e os militares, e inclusive aqueles que praticaram crimes, né, como agentes de Estado durante o período militar. Acredito que essa transição pactuada deixou a sociedade sem fazer um balanço efetivo da responsabilidade dos militares, ou de setores militares, como eu disse, durante o período autoritário, e isso manteve, né, os mesmos, né, manteve essas corporações armadas mais ou menos com o mesmo sentimento de uma espécie de vocação para poder moderador, que é o que de fato marca a atuação das Forças Armadas, e isso vem desde a última fase do Império, Mônica. É uma longa trajetória e tem uma inspiração tipicamente, como eu digo, florianista na base disso, né? Lembrando que o Floriano, inclusive numa famosa carta a um colega de farda, o general Neiva, ainda 2 anos antes da proclamação da República, ele dizia mais ou menos: olha, eu sou um liberal, mas é imprescindível uma ditadura militar, um governo da espada, para a gente conseguir purificar o sangue corrompido da nação. Os militares se vendo como heróis e honestos, heróis sobretudo, isso decorrente da sua participação, das 60 mil vidas perdidas na Guerra do Paraguai, e probos, em suma, não é? Heróis e honestos. E os civis, sobretudo os políticos, como desinteressados dos assuntos da pátria e corruptos. Isso sempre criou um caldo de cultura, com determinados momentos é uma tentação para a participação deles no jogo político nacional. Lavareda, primeiro, bem-vindo mais uma vez. Acho que esse é um tema que tá candente, e muito bom ter tua participação aqui, teu conhecimento, para a gente tentar discutir essa questão. Mas voltando um pouco nesse assunto, né? E você menciona que o florianismo, e a gente pode tratar do tenentismo, e até nos movimentos que resultaram no golpe no governo militar dos anos 60 e 70. Agora, a minha questão aqui é: essa politização das Forças Armadas, ela de algum modo nos anos 80, ela arrefeceu, né? Então os novos integrantes das Forças Armadas aparentemente tiveram ali uma concepção de não participar ativamente da vida política do país, como acontecia no passado. Essas gerações agora, elas estão chegando no topo das Forças Armadas, ou seja, aqueles que participaram do
dos estertores do regime autoritário estão já se aposentando, estão saindo da ativa. Eu queria saber sua avaliação sobre essa nova cara das Forças Armadas. Existe uma nova cara com menos participação política, com menos vocação de participação política, que começa a ocupar postos mais elevados e que pode eventualmente trazer as Forças Armadas para uma profissionalização e um não envolvimento em questões políticas, ou a gente não pode esperar isso, e essa ebulição política ela vai continuar acontecendo dentro dessas corporações? Olha só, Pia, eu acho que, em primeiro lugar, que existe sim um segmento importante das Forças Armadas que vê o seu papel, sobretudo profissional, como instituições de Estado. Agora, é bom lembrar que o problema se trata do apelo que frequentemente setores civis fazem às Forças Armadas, o papel de, como já foi denominado no passado, de vivandeiras dos quartéis. No caso das Forças Armadas brasileiras, você lembrou os anos 80, nós podemos estender isso até os anos 90 e o início desse século XXI também, e lembrando que o que deflagra, né, essa crise, esse novo papel, essa tentação de assumir um novo papel entre alguns segmentos das Forças Armadas é a crise de representação, né, decorrente da crise econômica do período do governo Dilma, superposta à Lava Jato, né, que produziu uma crise de representação, levou o sistema político à ilegitimidade aos olhos da população, isso obviamente porque esses fatos foram tratados e amplificados pela mídia, e isso então deixou mais ou menos abrir um vazio pelo qual emergiu uma nova força política ideológica, o bolsonarismo, e o bolsonarismo tem um traço nítido de nostalgia, de postura regressiva em relação à Quinta República, ao regime militar pós-1964. Isso, então, mais ou menos motivou, reacendeu em alguns segmentos das Forças Armadas a tentação a assumirem novamente, entre aspas, o poder moderador. Lembrando para quem está nos assistindo que o poder moderador foi instituído no Brasil em 1824, era atribuído ao imperador na Constituição de 1824. E ao que tudo indica, deixou de existir na Constituição de 88, né? Ela vai dar, apesar de algumas vozes em contrário. É verdade, Pia. Agora é preciso chamar a atenção para o papel da apuração dos fatos, ou seja, há crises políticas que se resolvem, não é, com a apuração dos fatos e, obviamente, repactuação das forças envolvidas, etc. Outras se resolvem no nível mais superficial e alguns problemas permanecem encapsulados ao longo do tempo, às vezes ficam fermentando e vão se dar lá adiante. Por exemplo, na Quarta República nossa, nós tivemos uma tentativa, praticamente um golpe, que só foi impedido pelo suicídio de Getúlio, senão nós teríamos um golpe naquele momento. Nós estamos falando de agosto de 1954. Isso ficou ali, isso não teve uma apuração, não teve um tratamento, uma análise, etc. e tal, apuração de responsabilidade, nada disso. Resultado, 1955, quase tínhamos outro golpe de novo. O presidente Carlos Luz não queria reconhecer a vitória de Juscelino. Resultado, o contragolpe legalista do Marechal Lott. Isso foi ultrapassado, Juscelino faz um governo, logo no seu primeiro mês, lá vem outra tentativa, um levante, né, de Jacareacanga, isso depois, militares da aeronáutica, isso depois leva a uma anistia, eles foram anistiados. Pois bem, os mesmos elementos, e aí agora amplificados, 3 anos depois, nós estamos falando de 56, quando começa o governo de Kubitschek, e final de 59, ainda no seu governo, outro levante, Aragarças, outro levante reunindo militares, dessa vez com participação de políticos. Lacerda estava envolvido, não estava envolvido, isso nunca foi muito bem apurado, ele se distancia daquele movimento golpista nas suas declarações, mas isso vai reaparecer em 1961, quando os militares emitem um manifesto acusando
o Jango de ter instrumentalizado o Ministério do Trabalho, quando havia sido ministro do Trabalho, ter tornado o Ministério um aparelho dos sindicatos e do movimento comunista, denuncio a ligação dele pela viagem recente à China, inclusive, e obstaculam sua posse como presidente. Por isso que eu relacionei no artigo como o golpe de 1961, que forçou a posse do Jango como um presidente, mas dentro do sistema parlamentarista, ou seja, destituído dos poderes de presidente do presidencialismo original. Não, isso não é, nada disso é apurado, nada disso é aprofundado, ninguém é responsabilizado, se pactua mais uma vez por cima, né, na superfície da situação resolvida a crise, e isso vai desembocar anos depois, poucos anos depois, no golpe de 1964. Então, a questão é, golpe não esclarecido, responsabilidades não apuradas, na verdade, frequentemente foi e poderá vir a ser golpe adiado. Então a gente está voltando, Lavareda, a minha pergunta inicial, quer dizer, você falou das especificidades da não punição de militares pós-ditadura de 1964, mas na verdade são dezenas de golpes e tentativas de golpes não apuradas no Brasil, não punidas no Brasil, que deixam esse caldo aí permanente de possibilidade sempre de golpe. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, aprofundando um pouquinho aqui para os nossos espectadores, esse paralelo que você fez entre o que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano com os fatos de 1938, que também não foram bem investigados, também não foram punidos e também resultaram num outro golpe. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho esse paralelo que você fez entre 2023 e 1938, que são dezenas de anos que nos separam deles, mas que é possível fazer um paralelo, segundo você. Primeiro, Mônica, é importante nós lembrarmos que hoje no Brasil, nós estamos falando de 2023, etc. e tal, há alguns elementos que são protetivos, que nos protegem dos golpes, ou pelo menos da possibilidade de êxito e sobrevivência desses golpes. Um deles é a conjuntura internacional, o papel dos Estados Unidos, que, por exemplo, em 1964, foi um elemento fundamental para apoiar e legitimar logo a seguir o golpe dos militares, depondo o então presidente João Goulart, e hoje os Estados Unidos cumprem exatamente um papel diferente, como nós vimos no ano passado, né? O encarregado do Departamento de Justiça visitando o Brasil, outras autoridades visitando também, conversando com militares, conversando com agentes políticos e manifestando a opinião de que os norte-americanos não veriam absolutamente com bons olhos qualquer iniciativa nesse sentido. Então, uma diferença. Conjuntura internacional. Lembrar também que a União Europeia, hoje, de forma articulada, defende e enfatiza governos democráticos, como nós vimos também após a votação obtida pelo presidente Lula, com as felicitações que ele recebe exatamente nesse sentido, né, nessa perspectiva. Um outro elemento é que a grande imprensa, a grande mídia, diferentemente de 64, e diferente até do que havia em boa parte da década de 50, ela não participa, ela não compartilha teses golpistas de interrupção da institucionalidade democrática. Ao contrário, ela pôde perfazer um papel importante ao longo de todo o ano passado, afirmando a importância do Brasil se manter nesse quadro de normalidade democrática. E voltando então a 38, quando você vê os golpes que não deram certo no Brasil, quais foram os golpes que não deram certo? O golpe do Deodoro, 1891, 3 de novembro, ele dá o golpe, fecha ali o Marechal, fecha o Congresso. É um golpe que dura apenas 20 dias, porque rebelião de alguns estados, etc., e não permitem êxito. A Marinha também se rebela, seguindo por segmentos do Exército, e o golpe só dura 20 dias. Mas ele não tinha a maioria das Forças Armadas, como a reação demonstrou, e, sobretudo, o vice dele, que iria assumir, o Floriano Peixoto, era muito mais popular do que ele, tanto no meio militar como no meio civil, no meio político. Lembrar que
que a eleição de Deodoro e Floriano foi indireta e naquela época eram votados isoladamente, presidente e vice-presidente. Floriano foi bem mais votado do que Deodoro no colégio eleitoral da época. Depois nós temos a chamada Intentona Comunista de 1935, Prestes superestimou a força, o prestígio que tinha, né, de quase 13 anos atrás, quando era capitão das Forças Armadas, iniciou a famosa marcha da coluna Prestes pelo Brasil. Ele superestimou isso, o apoio militar era restrito e não funcionou. Em 1938, e agora chegando a 38, um movimento que tinha uma organização política por trás, que chegou a ter 1,5 milhão de membros, a Ação Integralista Brasileira, que eu chamo no artigo de fascismo tropicalizado, é basicamente os mesmos princípios, a mesma inspiração, obviamente, adaptados para as circunstâncias do Brasil. Um líder, né, um autor intelectual do golpe, o Plínio Salgado, mas várias ramificações nas Forças Armadas e a suspeita de simpatia explícita do general Góes Monteiro, então, um importante chefe de Estado-Maior das Forças Armadas naquele momento, do almirante Guilhem, que era o ministro da Marinha, entre outros. Houve repressão? Houve. 1.500 participantes, integralistas, etc., chegaram a ser presos. Aliás, houve quase uma dezena de assaltantes do Palácio Guanabara, que era a residência, não era a sede do governo, mas era a residência do Palácio do presidente Getúlio Vargas, ditador, lembre-se a época, chegaram a ser espingardeados, foram fuzilados nos quintais do Palácio, morreram. Mas a apuração da inserção do movimento e da sua articulação na cúpula das Forças Armadas jamais foi apurada, porque Getúlio dependia dessa aliança com os militares para se manter no poder. Então, por exemplo, Góes Monteiro era uma peça fundamental para ele. Eu lembro no artigo que anos depois, em 1945, ali, final de outubro de 45, o Góes Monteiro está à frente do movimento que depõe Getúlio Vargas. Mas sim, então, é como eu disse, golpe não apurado, circunstâncias e responsabilidades não suficientemente esclarecidas, e não apenas por baixo, também ao meio, também autoria intelectual e também responsabilidade, no caso de altos escalões das Forças Armadas, é sempre um golpe adiado. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, professor Lavareda. Você aqui trouxe várias situações de golpes bem ou mal sucedidos na nossa história, né? Mas todos eles, e a impressão que eu tenho, me corrija se estiver errado, eles tinham uma pauta ideológica muito, muito clara, um programa, inclusive, de governo muito claro. Então, o Floriano, ele tinha ali o positivismo, mesmo os integralistas nessa tentativa de 38, que não funcionou, mas eles tinham todo aquele programa do Plínio Salgado. Mesmo Getúlio Vargas, quando dá o golpe, tinha um programa muito claro de acumulação de capital para o desenvolvimento nacional. A minha questão é, esse movimento de 8 de janeiro, ele tem, para além da pauta fantasiosa de questionamento das urnas e de medo de um comunismo etéreo, mas existe um projeto, um programa, você vê nisso alguma coisa, ou é realmente uma catarse coletiva sem um programa claro, que é simplesmente ter um slogan contra isso que está aí, e ponto final? Olha, Pia, em alguns momentos, né, você pode identificar uma ebulição da sociedade, sem bandeiras muito claras, etc., com protestos bastante difusos. Nós temos como exemplo recente, para o espectador acompanhar, as jornadas de julho de 2013. Né? Manifestações nas principais capitais do Brasil começaram com um grito contrário ao aumento de transporte público em São Paulo, se espraiou, novas bandeiras foram adicionadas, saúde, protesto contra a construção de estádios, mas um movimento com bandeiras e com propósitos bastante difusos, era um movimento evidentemente negativo. No caso do 8 de janeiro, eu acho diferente. Né? Primeiro foi, de fato, uma tentativa de golpe, não tem a ver com manifestações populares, mesmo quando elas tenham algum teor de violência. Né? No caso do 8 de janeiro, foi, de fato, o propósito de golpe. Né? Passar a ideia de você ter
um caos na capital do país, sobretudo na sede dos três poderes, e oferecer isso como um chamariz irresistível às Forças Armadas para assumirem o controle da situação e, então, obviamente, intervir, né, tal como as faixas e as redes sociais dos manifestantes clamavam, demandavam desde a eleição do segundo turno do ano passado. Então, mas havia um propósito claro, que era, obviamente, eliminar o resultado da eleição, remover o resultado da eleição. Estamos falando de remover um presidente que, inclusive, já havia tomado posse uma semana atrás, e isso sob a égide de um governo militar com Bolsonaro. Então, esse movimento, ele expressa a ideologia do bolsonarismo, que é um movimento de ultradireita no Brasil, que, alinhados, dialoga, traz muitos pontos em comum com a nova direita internacional, presente em diversos países, etc., e que no ano passado e antes, durante o governo Bolsonaro, pretendia, com a reeleição do ex-presidente, encaminhar o país na direção de uma democracia iliberal, ao exemplo do que ocorre na Hungria com o presidente Viktor Orbán, que operou isso exatamente a partir do seu segundo mandato. É o que provavelmente viria a ocorrer no Brasil, e não ocorreu por um fiapo, na verdade, por uma diferença de 2 milhões de votos. Na verdade, se Lula tivesse tido menos 1 milhão de votos, Bolsonaro mais 1 milhão de votos, isso poderia estar em marcha já nesse momento que nós estamos conversando agora. Voltando agora ao paralelo de 1938, você diz que muitas pessoas foram presas, mas a autoria intelectual não foi apurada e que Getúlio dependia ali de militares para seguir o seu governo. Você cita inclusive Góes Monteiro. Eu quero agora saber do governo Lula. Quem é o Góes Monteiro do governo Lula? O que impede o governo Lula de aprofundar essas investigações? Ou o governo Lula, junto com o Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Judiciário Brasileiro, Congresso Nacional, o que trava essa apuração? Você acha que ela pode agora ocorrer? Ou a gente tem um Góes Monteiro aí, que não... Estou falando do Góes Monteiro, quer dizer, não precisa ser uma pessoa só, né? Alguma força ali que vai impedir novamente essa apuração e, portanto, nós estamos tendo apenas um golpe adiado que pode ocorrer logo mais. Mônica, respondo aí uma questão. A autoria intelectual do golpe de 37 foi do Plínio Salgado, o líder do movimento. Ele foi responsabilizado, não é porque era muito claro, era um movimento de integralistas, etc., e ele era o líder inconteste, reconhecido em todo o país como tal. Ele era um ex-aliado de Getúlio, ele ajudou a combater os comunistas em 1935, porque, obviamente, integralismo representava a antípoda do movimento comunista, era a extrema-direita contra a extrema-esquerda no Brasil. Ele foi, segundo alguns autores, inclusive o Lira Neto, ele foi mais ou menos ludibriado pelo Getúlio, que teria chegado a acenar com a possibilidade de fazer ele ministro da Educação, tornar as teses integralistas mais ou menos uma espécie de eixo ideológico do Estado Novo. Nada disso se deu, mas ele foi responsabilizado, ele chegou a ser preso e foi para o exílio, ele foi exilado em Portugal. Eu disse, vários outros, mais de 1.000 atores menores, né, do putsch, do golpe de 1938 também. O que não foi apurado foi a participação das altas patentes do chefe da polícia também, o Flinto Miller, que estranhamente a polícia não acorreu, mesmo tendo sido chamada, demorou horas até haver a presença de policiais no Palácio Guanabara. E então essas altas patentes. O general Góes Monteiro é um mencionado porque ele era, obviamente, ele tinha uma responsabilidade extremamente elevada como chefe de Estado-Maior. Agora, quem é o Góes Monteiro de 2023 é a investigação que tem que apurar, Mônica. Ou seja, isso é que é fundamental, aprofundar as investigações.
o conselho que a história dá aos personagens de hoje é esse que eu sintetizei, ou seja, aprofundem as investigações, apurem responsabilidades. A autoria intelectual desse golpe de agora está clara, é Jair Bolsonaro. Isso é mais claro, eram bolsonaristas. A camiseta com a face estampada do atacante da sede dos poderes que quebra o relógio trazido por Dom João VI, etc. Tal, e isso comprova claramente as redes sociais dos participantes, tudo, as faixas. Então, a autoria intelectual já está caracterizada, é Jair Bolsonaro. A responsabilização dele legal é o que se espera, é o que pretende se ver. A responsabilidade de patentes militares permitindo os acampamentos à frente dos quartéis durante tanto tempo, fazendo vistas grossas para a infraestrutura que era provida diariamente para esses acampamentos, etc., é isso que precisa ser apurado. Ou seja, nós temos que... O Brasil terá que conhecer quem foi ou quem foram os Góes Monteiros desse ano de 2023. Mas, Lavareda, a minha pergunta foi a seguinte: você vê condições políticas disso ser feito? Acho que há condições políticas, sim, Mônica. Eu acho que o Brasil hoje, nessas circunstâncias, ou seja, uma imprensa predominantemente, acachapantemente pró-democracia, uma conjuntura internacional na qual o apoio do governo Biden é de suma importância, o apoio da União Europeia, dificilmente um golpe militar teria sobrevivência, teria longevidade aqui. Aliás, isso deve ter desestimulado a adesão de alguns segmentos militares que, a despeito de ter eventualmente até alguma tentação, verem nisso algum projeto desses manifestantes mais legítimo, provavelmente foram desestimulados pelo seu senso de realidade. Afinal, todos eles estudam estratégia militar e sabem calcular a taxa de êxito de empreendimentos desse tipo. Então, nesse momento, eu dizia, a conjuntura internacional, a mídia nacional, os grandes representantes dos setores empresariais, dos setores econômicos, que se manifestaram assinando documentos, cartas, manifestos ao longo do ano passado, tudo isso constitui uma força dissuasória. Eu diria até que não há melhor momento para que essas apurações sejam procedidas do que agora, nesse momento. Mais tarde, talvez, essa preocupação que foi acesa a partir do 8 de janeiro possa estar diminuída, possa estar mais apagada, e isso não cria as melhores circunstâncias para essa apuração. Sr. Lavareda, você sabe como ninguém aqui que o nosso tempo no programa é curto, nós temos só meia hora. Eu acho que esse tema é um tema que a gente podia ficar aqui conversando muito tempo. Eu acho que o seu artigo foi muito elucidativo, o que o senhor disse aqui foi muito esclarecedor. Eu queria cumprimentar, agradecer pelo seu tempo, pelas suas explicações e, mais uma vez, como você sabe, deixar você convidado para voltar aqui inúmeras vezes no nosso programa para esse tipo de conversa esclarecedora. Obrigado, Pio. Obrigado, Mônica. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, professor Lavareda. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o Ponto a Ponto.